Então, pessoal, nos vídeos anteriores eu mostrei como instalar o Fantosys em computadores da rede, né? Tanto um computador que não tem nenhum conteúdo no seu disco, então instalar do zero, e também mostrei um computador que já tem um sistema local e que você pode instalar então o Fantosys e o gerenciador de boot local também e sem mexer nas partições locais do computador. Depois eu mostrei como associar então discos virtuais contendo Linux e também Windows rapidamente nos mesmos computadores, como fazer a troca desses sistemas e também mostrei como carregar todo o cache contendo o conteúdo dos discos virtuais para que sejam armazenados totalmente nos discos, né, de cada PC, nessa área de cache, permitindo então a operação totalmente independente do servidor. E agora eu vou mostrar. E aí eu também mostrei como é rápido para você fazer uma alteração de um disco. Então você faz a alteração do disco no servidor, cria um novo ponto de restauração que a gente chama de ponto restauração é porque como se fosse um snapshot de grupo, né? Na verdade a gente chama de nó de grupo. O que acontece? É um ponto dentro do arquivo de imagens que eu distribuo para a rede e que ele pode ser retornado para aquele estado a qualquer momento. Então, esse ponto de restauração que é salvo no servidor, ele também é salvo no cliente. Então, o repositório que é copiado para o cliente, ele também traz esses pontos de restauração. O que permite, então, a volta do disco virtual àquela condição sempre que necessário. E isso eu vou mostrar agora. Então, eu tenho esse sistema é, que está operando agora, inclusive ele está sem conexão ao servidor, como eu mostrei anteriormente, ele não tinha. Eu tirei então a conexão do servidor para mostrar que ele pode operar de forma independente, né? E agora eu vou fazer uma coisa que seria fatal para qualquer sistema, ok? Vamos confirmar aqui o desastre. Que seria aplicar esse comando. Aqui eu quero demonstrar que quando a gente fala de disco virtual e que o Fantasys trabalha nesse conceito, é exatamente isso. Então aqui a gente vai quebrar totalmente o sistema, mas com Fantasys a gente não tem restauração de arquivos, né? A gente tem restauração do disco. Isso é feito fora do sistema. Isso tanto faz para o Windows ou para o Linux. Inclusive, não vou demonstrar aqui, mas a gente entrega discos virtuais para boot, né? Então esses sistemas eles contêm sistemas operacionais bootáveis, mas o Fantasys também é utilizado para entregar discos para armazenamento de dados também. Então mesmo conceito. Então disco virtual entregue para armazenamento de dados, de arquivos de usuário. Da mesma forma, ele fica com essa premissa de poder ser recuperado em caso de necessidade. Aqui eu acho que eu já devo ter feito o estrago suficiente para que nada funcione. Vamos ver aqui. Tentar abrir alguma coisa.
nada mais abre. Ok, eu não vou nem conseguir, claro, rebootar esse computador. Não dá. Não consigo mais fazer nada com ele. Já perdeu a operação. Eu vou desligar então na mão. Vou desligar aqui no botão mesmo. Desliguei no botão. Vou ligar novamente. Eu vou tirar de novo o cabo para mostrar aqui. Isso que eu estou fazendo, ele é independente de conexão ao servidor. Mesmo que tivesse conectado ao servidor ou não tivesse conectado ao servidor, esse tipo de restauração ele funciona de qualquer forma. Vai tentar então fazer a conexão com o servidor. Não vai conseguir, porque o cabo está desconectado. Vou até dar um ESC aqui, para ele não ficar tentando, senão ele fica tentando por algum tempo, né, fazer essa conexão. Eu vou conseguir, eu estava nesse ponto aqui, esse ponto foi o que eu quebrei. Nos outros eu consigo botar. Se eu tentar nesse aqui, não vou conseguir mais. Aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Ó. Já deu uma mensagem de erro ali, já não consigo mais fazer nada com esse sistema. Vou desligar de novo na mão. Vamos ligar novamente. Ok, vamos abrir uma outra instância de disco virtual que não foi afetada. Poderia ter aberto o Windows, tem uma partição, digo, um disco virtual Windows também disponível ali, também não foi afetado. E esse disco, que é uma variação então daquela árvore, né? Um ramo da árvore copiado do servidor. E esse disco ele está intacto. Lembrando que aqui nós temos então diferentes pontos de restauração que não são de sistemas, não são partições inteiras. Então elas não ocupam o espaço de armazenamento de uma instalação separada. Então elas têm uma organização em camadas. E é isso que otimiza tanto a parte de armazenamento no servidor como no cliente também. E, inclusive, claro, as cópias, né? Então, quando a gente faz a cópia de sistemas, de transferência de discos virtuais, o Funtsys ele faz essa comparação então das camadas, ele apenas copia a diferença entre a camada anterior e a camada atual, e também o que já foi carregado num boot anterior ou num carregamento anterior. Ele só vai copiar os blocos de disco que precisa para atualizá-los. Agora, então, em relação a esse ponto que eu quebrei, eu vou entrar na tela de administração
do gerenciador de boot local. Aí eu preciso saber, claro, a senha de administração. E vou comandar a recuperação dele. F8 aqui, me confirma. E tá aí, tá recuperado. Esse disco aqui, particularmente esse disco foi recuperado. Vou iniciar. E aí ele está de volta aí naquele estado do disco que o servidor entregou para ele. E aí vocês notam a velocidade da restauração, né? Quem mexe com VM sabe que para você salvar um snapshot numa VM para recuperar ou para clonar uma máquina virtual, demora um tempo considerável, né? O Fantasy, quem tem acompanhado aqui essa demonstração desde o início, vê que é muito mais rápido, o conceito é diferente, né, de organização de disco. Então, é bem tranquilo assim, de estar fazendo essas operações de uma forma bem rápida. Eu vou agora mostrar que eu já tinha falado que eu ia mostrar, porque eu fiz então a recuperação do sistema para o estado que o servidor me entregou. Agora eu vou demonstrar o que é o salvamento de snapshot individual de um computador, né? Deixa eu entrar de novo no modo de administração. E isso eu consigo fazer do lado do servidor também para um grupo de computadores ao mesmo tempo, para vários discos ou para um disco. Mas eu posso fazer também localmente em cada computador. Por exemplo, essa instância de disco que eu acabei de recuperar, ela voltou ao estado que estava no servidor. Eu posso fazer o seguinte, aqui, ó, modo de recuperação. Está em modo manual, quer dizer o seguinte, qualquer alteração que eu faça nesse disco vai permanecer salva no HD local, no cache local, até que eu comande a recuperação que eu acabei de fazer. Eu posso fazer com que isso seja automático a cada reboot. Pronto. Então, isso aqui é útil para um computador de uso compartilhado, por exemplo, numa escola, né? Então, você permanece então com o computador sempre retornando ao estado do disco que você tinha no último snapshot. E esse snapshot, quando não existe localmente, ele vai assumir o estado do disco que foi copiado do servidor. E aí depois eu posso mostrar num outro grupo lá como é que a gente faz para salvar um snapshot local, para que quando a gente faça a restauração, ela volte para o estado daquele computador que eu fiz a modificação dessa configuração. Vou fazer uma modificação bem rápida para a gente ganhar tempo. Eu vou apenas apagar um link, ok?
Então, se eu voltar para esse disco, ele originalmente tinha um link para um aplicativo na área de trabalho e eu apaguei esse link. Então, retornei para o estado do último snapshot do disco, que foi o que o servidor me entregou. Então, apesar de eu ter feito uma modificação, esse disco virtual, essa instância de disco virtual, ela está configurada para auto-recuperar a cada reboot. Então, pessoal, eu vou iniciar uma outra instância de disco virtual. Agora, nessa instância de disco, eu tenho um outro aplicativo e eu vou fazer qualquer modificação aqui. De repente, só mudar o fundo. Mudar o fundo aqui. Mudar o fundo, pronto. Ok, fiz uma modificação no disco. Então, esse disco em particular está setado para manter as alterações a cada reboot. Ele está no padrão, né? Padrão que foi entregue do servidor. Recuperação manual. Então, vou entrar novamente aqui na área de administração. E vou salvar um snapshot local. Aqui não tenho nenhum ainda. Então, se eu não tenho nenhum snapshot local, quando eu recupero através do meu comando F8, ele vai retornar para o disco que o servidor me entregou. Só que se eu tenho um snapshot local, ok? Salvou o snapshot local. Próxima vez que eu comandar, eu continuo com o modo de operação manual. Então ele vai salvar então as alterações conforme eu for utilizando o disco. Todas as alterações que eu fizer nesse sistema, elas vão permanecer persistentes, né, a cada reboot. Mas eu salvei então um ponto diferente daquele ponto de restauração que o servidor me entregou. E eu vou conseguir então retornar a esse ponto que eu salvei para esse computador. Então, eu tinha feito uma alteração no pano de fundo e eu vou agora então remover esse link.
E aqui, então, eu estava usando esse disco, salvei um snapshot individual para ele, fiz uma modificação e agora eu vou retornar então ao snapshot individual que eu criei para ele. F8. Recuperei. E esses comandos que eu estou dando localmente nesse computador, porque ele está offline, né, em relação ao servidor, está operando de forma desconectada do servidor. Todas essas coisas que eu estou fazendo aqui, eu poderia fazer por um grupo inteiro de computadores. Se eles estivessem online com o servidor, eu faria lá no lado do servidor, eu tenho esses mesmos comandos. Então eu consigo fazer esse gerenciamento integrado para todos os computadores, né? Mudar o modo de recuperação, salvar snapshots individuais, né? O estado atual de cada computador, eu consigo comandar que o servidor salve isso. Na verdade, o servidor vai comandar o salvamento também em cada cache de cada computador. Então, esses comandos eu também tenho no lado do servidor. Eu também tenho uma outra feature que me permite fazer com que um snapshot local que foi salvo no HD de cada computador seja copiado de volta para o servidor, também individualmente, vai ficar atrelado a cada computador. E aí, por exemplo, num caso que eu precise substituir o disco do computador, o disco está fisicamente com defeito. Eu vou lá, tiro um disco, coloco outro, mando o computador bootar novamente, ele vai trazer o conteúdo do servidor e, inclusive, o estado do snapshot individual daquele computador. Tá? Então, consigo fazer isso também. Ok, está aqui, estou de volta. Meu sistema está no estado do snapshot individual que eu salvei para esse computador. Ok? Eu acho que eu vou encerrar então essa demonstração aqui. Tem mais uma coisa que eu queria mostrar. Vou reiniciar o computador, porque esse computador aqui, vou voltar aqui para mostrar a administração de discos, só para lembrar que eu tenho um sistema local, certo? Eu tenho um sistema local, uma partição local, além dos sistemas que eu tenho armazenados em disco virtual. E aí eu faço essa alteração aqui. Por exemplo, esse computador aqui, ele está setado para iniciar apenas nos sistemas Fantasy. E agora eu estou fazendo uma modificação então na configuração de boot dele, para que ele também apresente a opção de boot local. E aí ele vai procurar então ele vai procurar a próxima, aqui encontrou o servidor, fez a alteração aqui no menu, e aqui eu tenho então mais uma opção de boot, que é o boot local. Ele vai procurar a partição bootável desse HD e vai me permitir usá-la da mesma forma que eu já fazia anteriormente. Então, dessa forma, você consegue ter então sistemas disponibilizados pelo Fantasys em cache local e que são oferecidos, né, para o usuário, e também o usuário pode continuar utilizando o sistema particular dele, que já estava instalado no seu computador, né? E deixa ele fazer o boot aqui. Eu vou mostrar que então, uma vez que você está usando um sistema fora do Fantasys, você não tem acesso aos sistemas que o Fantasys entrega.
Então, iniciei o sistema local do computador, da partição local. Vou entrar aqui, gerenciador de disco. E aqui está. Então, estou utilizando o sistema local e tenho uma partição desconhecida. E aí, né, quem acompanhou os vídeos anteriores sabe que nessa partição desconhecida aqui, eu tenho cache Fantasies. E nesse cache eu tenho várias instâncias de disco virtual armazenadas e elas ficam completamente isoladas umas das outras e isoladas também do sistema local do computador. Não consigo montar, não consigo ver quais são elas. E aí tem outros vídeos que mostram features como senha para você acessar o gerenciador de boot local. Então eu posso determinar uma senha, que sem ela eu não consigo nem acessar o conteúdo do disco. Então é uma senha definida no servidor e armazenada em cada computador através do gerenciador de boot local. E que sem essa senha eu não consigo montar nenhuma partição, não consigo acessar nada do computador. É como se fosse uma senha de BIOS, só que a senha de BIOS você consegue resetar. Só que a senha do Fantasy você só consegue resetar no lado do servidor, no lado do cliente você não consegue, né? Então é um nível de segurança bem importante. E além dessa senha, desse nível de senha para acessar o boot, o gerenciador de boot, eu também posso ter senhas individuais para cada instância de disco virtual. Então eu consigo ter, por exemplo, uma senha para aquele Linux básico, uma outra senha para o Linux com aplicativo especializado e uma outra senha para o Windows armazenado em disco virtual. Então, eu posso usar os dois níveis de senha ou um deles, né? E eu que defino. E aí tem várias outras, tem bloqueio de dispositivos, eu consigo bloquear o acesso a esse próprio disco aqui, eu consigo bloquear o acesso dele como um todo, eu consigo bloquear o acesso a portas USB, por exemplo, a CD, a portas do computador que eu quiser. Então tem uma série de outras coisas que o Fantasies tem nessa parte de segurança e quem tiver interesse pode ver as outras informações aí no site, nos outros vídeos também. Então, pessoal, obrigado aí pela atenção e a gente está à disposição para quem tiver interesse em conhecer, para quem tiver interesse em se tornar parceiro. A base é o representante da Fantasies no Brasil e nós trabalhamos apenas através de canais. Então todos os projetos são feitos através de canais e a gente está aberto a quem tiver interesse em se tornar um canal, se capacitar na ferramenta. Ela é simples, ela não demanda muito tempo para você conhecer. E é só entrar em contato aí, eu vou deixar os dados na descrição do vídeo e a gente vai ter os recursos que vocês precisam para conhecer a ferramenta e estar fazendo inclusive demonstrações nos clientes de vocês, etc. Ok? Obrigado.